Coloca a tua mão sobre a lição e diga a Deus que eu aprenda a compreender a confissão e assim eu venha praticá-la. E praticando, Deus, eu consiga absolver o máximo do que o Senhor tem para a minha vida. Digo obrigado, Jesus, e graças a Deus. Diz assim então, ó. E observando a maneira como vive a maioria das pessoas que se dizem cristãs, podemos concluir que são poucas as que aprenderam a importância da confissão. Na verdade, é fácil, ou melhor, na verdade é difícil encontrar uma pessoa que viva a vida abundante que Jesus veio nos trazer. A razão é que o povo de Deus ainda não abandonou o modo negativo de enfrentar os problemas e aos ataques do diabo. Ele está dizendo aqui para a gente que é uma coisa muito difícil você encontrar pessoas que conseguem realmente viver o que a Bíblia diz. Mas não é porque Deus não está fazendo, não é porque Deus não queira abençoar a pessoa, mas simplesmente porque as pessoas não abandonam o meio, o modo, a forma que ela tinha de resolver as coisas. Então elas vieram para Cristo, mas elas trouxeram o mesmo modo o modus operandi que ela trazia do passado. Então, em vez de ela fazer tudo novo, como a palavra diz, ela traz aquela forma que ela tinha de viver, de agir, para a vida espiritual dela com Cristo hoje. Ou seja, ela diz, eu sou cristão, mas ela enfrenta uma luta, ela murmura, ela reclama, ela murmura como qualquer pessoa murmuraria diante de uma doença, reclama como qualquer pessoa reclama de uma situação do dia a dia, e isso acaba refletindo e impedindo ela de viver o que Deus prometeu. Só que se ela entender o que é a confissão realmente bíblica, ela vai passar ali a ter uma diferença, uma mudança na vida delas. Amém? Então, continuando a importância da confissão. Virando a folha aí, você já virou, eu creio. Diz assim, ó. Quando ao enfrentar qualquer problema, você diz que não conseguirá ser bem sucedido no momento em que você faz tal afirmação, sem que perceba, você assina a sua derrota. Este tipo de confissão dá ao inimigo condições para continuar oprimindo e para consumar a sua obra de destruição na sua vida. Aí está lá em Provérbios 6,2. Enredaste-te com as palavras da tua boca e prendeste com as palavras da tua boca. Então ele está dizendo que quando nós enfrentamos uma luta, ao invés de, naquele momento, tentar ficar alerta ao ponto de não passar um atestado negativo, algumas pessoas já fazem o contrário, elas já costumam ali já desabafar, assumindo o mal, é como se ela realmente tomasse para a vida dela o fracasso. Quantas vezes alguém não chega e pergunta para você, você está bem? E você fala assim, mais ou menos. Esse mais ou menos você já está abrindo uma porta para o inimigo tocar. Ao invés de chamar a existência, nós deixamos em aberto uma porta para o inimigo entrar. E a Bíblia está dizendo, com as palavras que você pronunciar, você pode se distanciar do mal. Amém? Mas dependendo das palavras que você pronunciar, você autoriza o mal a entrar. Uma confissão de derrota é uma autorização que você está dando para o inimigo tocar na tua vida. Está entendendo isso? Você está autorizando ele a tocar. E aí ele diz assim, ó, aquilo que você confessa torna-se invariavelmente no que você será ou terá. Então, o que você diz, o que você admite, é o que você se tornará ou o que você terá. Aí ele continua dizendo, quando você usa palavras negativas ou pessimistas, você está usando a própria linguagem de quem? Do diabo. Como assim, pastor? A própria linguagem do diabo?
O diabo realmente ele precisa que você chame a existência do mal. Então, quando você começa a confessar a derrota, é como se você criasse uma atmosfera negativa. É onde ele precisa para estar agindo na tua vida. Amém? Você já viu pessoas, um exemplo, né? Que elas sempre estão falando de acidente? Já observou que elas veem mais acidente do que você? Observou já isso? Tem pessoas que todo dia ela tem um acidente para ela contar que ela viu. E é interessante. Vou pegar outro exemplo. Já viu a internet como é que é? Se você gosta de ver na internet, por exemplo, lá passarinho, vai começar a aparecer tucano, papagaio para você, não é? Eles vão começar a empurrar coisas para você que te cerca daquilo ali. Se você começar a procurar ver na internet carros, daqui a pouquinho começa a oferecer carro para você comprar, começa a aparecer seguro de carro, tudo que envolve carro. A vida espiritual é mais ou menos assim. Quando você começa a falar de fracassos, é como se tudo começasse a empurrar essas coisas para perto de você. E aí daqui a pouquinho você recebe uma outra má notícia, depois outra, e daqui a pouco você está dizendo assim, puxa, cada vez que eu recebo uma coisa, uma notícia, é algo ruim. Aí a Bíblia fala assim, um abismo chama outro abismo. Mas qual que é o abismo que vai chamar o segundo abismo? A confissão negativa. Amém? Continuando então aqui. Quando você usa palavras negativas, você está usando a própria linguagem do diabo e deste modo, você cria um envolvimento maligno ao seu redor que dificilmente conseguirá ver as oportunidades que estão à sua espera. Aí ele diz lá, do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Provérbios 13, 2. O interessante é que eu falava da internet aqui, irmãos, e realmente, talvez você goste de outras coisas, aquilo que você gosta vai sumindo, né? Parece que eles vão tirando do teu caminho, não é assim? Você vai parando de ver outras coisas, porque vai cercando daquilo que você mais procura. E espiritualmente é mais ou menos isso. Uma pessoa que ela confessa fracasso, ouve fracasso o tempo todo, dificilmente ela vai encontrar um caminho para a vitória, um caminho para vencer. Ela não vai enxergar nem se tiver diante dela. E aí ele continua, o que devemos confessar? A vida cristã que abraçamos é chamada pelo Espírito Santo de confissão. Amém? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Então ele fala, considerar a Jesus, que é o sacerdote da nossa confissão. A igreja grega, da qual foi traduzida, a palavra grega da qual foi traduzido confissão é homologia, que significa repetição de palavras, conceitos e figuras. Falar o mesmo, ou seja, dizer exatamente o que o Senhor diz na sua palavra. Então ele está dizendo que confissão, da qual foi traduzida, ela significa falar o mesmo, ou seja, você se unir à forma de Deus de falar. Deus, você nunca vai ver ele falando de fracasso, de impossibilidades. Amém? Deus sempre mostra a capacidade, o poder e o que ele tem, que você pode trazer para a tua vida. E Deus, ele passa isso a você também, quando ele mesmo diz que vocês são deuses. Então a gente tem que entender isso e trazer isso para nossas vidas. Continuando, devemos confessar em todos os momentos em que uma provação vier sobre nós, o que o Senhor fala sobre aquele assunto e sobre a nossa posição diante de todas as coisas. Fazendo assim, estaremos colocando o poder de Deus agindo em nosso favor. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Como que eu vou fazer isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que trazer uma palavra de vitória em cada situação que você enfrentar. Imagina uma pessoa desempregada, com as contas vencendo, já chegando no limite.
Pastor, existe uma palavra para isso? A Bíblia diz que o seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Mas tem também, eu posso tudo naquele que me... Claro que você vai encontrar religiosos que vão dizer para você que Paulo falava de outra coisa, só que a Bíblia diz para mim que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Se eu creio nela, para aquela situação que eu estou vivendo, eu posso usar ela naquilo. Amém? Só que alguns, ao invés de usar isso, elas preferem assumir o mal. Não, chama a existência. Pastor, o médico vem e diz que você está doente. Você tem que usar uma palavra de fé. A Bíblia diz que Jesus levou todas as minhas doenças e enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Ou seja, quando eu confesso essa palavra, a Bíblia está dizendo aqui, Deus ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Aonde a palavra dele é pronunciada, Deus tem um compromisso ali de zelar e cumprir aquela palavra. Amém? Então você tem que aprender a pronunciar sempre ali coisas bíblicas. Pastor, mas eu sempre fui diferente, fui de outra forma, eu sempre brinquei com as coisas. Uma pessoa falou para mim que ela brincava a respeito das coisas de vez em quando. Então, por exemplo, alguém fala de doença, de um câncer, ela brinca, ela fala que talvez ela passa por isso. Só que é interessante você parar e pensar que o diabo, Deus e o diabo, eles nunca vão sentar numa mesa e vão ficar discutindo. Olha, tal pessoa falou isso aqui brincando. Olha, ela falou isso aqui sorrindo. Não existe isso. Se você traz uma confissão de derrota, mesmo brincando, aquilo ali vai gerar algum resultado na tua vida. Amém? Como a pessoa que traz uma confissão positiva, ela também vai gerar algo para a vida dela. E aí para o diabo não importa se você estava brincando ou não. Ele precisa de uma autorização. E se você der ela, ele vai usar aquilo ali. Amém, igreja? Continuando. Ao confessarmos a palavra do Senhor Deus, estamos assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Se não fizermos a confissão certa, jamais assumiremos a nossa posição em Cristo. Jamais tomaremos posse de qualquer bênção. Há ainda um conhecimento do Senhor Deus que só nos é concedido quando nos apropriarmos de sua palavra e a confessarmos. Por exemplo, salvação. A Bíblia diz que a salvação com o coração se crê, não é? E com a boca se faz o quê? Confissão para a salvação. Imagina que alguém ela chega e fala assim: eu não vou confessar o Senhor Jesus. Ela pode viver correto, ela pode crer na palavra, só que ela está abdicando, não é? E a Bíblia diz que qualquer um vai confessar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que a salvação, por exemplo, eu preciso confessar, inclusive, para que ela se manifeste na minha vida. Amém? Continuando. Um exemplo prático. No seu corpo aparecem sintomas de alguma doença. Olhando para o lado natural das coisas, você deve se cuidar, buscar ajuda na ciência, procurar um médico, fazer um exame e pacientemente esperar que a sua saúde se restabeleça. Não é o que acontece? Você sente que tem alguma coisa, um problema, uma adversidade, você marca lá uma consulta, você passa por aquela consulta, o médico pede exames, você faz os exames, não é? E você espera em si o tratamento e que ele funcione. Amém? Essa é a regra natural. E aí ele diz aqui, ó, alguém encontra com você nesse período, né? E educadamente lhe perguntam: como vai? E você responde com a maior felicidade que não vai bem. Diz que dói aqui, dói ali, confessando que aparentemente é até verdade. Ou seja, você transmite para a pessoa um pouquinho daquilo que você está vivendo. Amém? Pastor, mas isso é a verdade.
Sim, se você estiver andando na carne e vivendo pela carne, se você estiver ainda vivendo pelo modo que você vivia lá no mundo, no passado, é exatamente isso que você tem. Amém? Mas uma igreja que já aceitou Jesus, que já pertence a Cristo, ela já sabe que Jesus levou todas as doenças e enfermidades. Logo, a resposta dessa pessoa não deveria ser assim. Como não, pastor? Vou estar mentindo? Claro que não, olha o que ele diz aqui, ó. Esse tipo de atitude, mesmo despercebidamente, dá ao inimigo autorização para continuar atacando. Aí ele diz, ó, você acabou de aceitar, embora de forma inconsciente, aquele sofrimento, ou seja, você está permitindo ali que ele continue se alastrando pela tua vida. Continuando, que fique bem claro, a tentação de doenças, sintomas, não significa que você já esteja doente, como a tentação de praticar o adultério ou cometer qualquer crime, não o faz ser o quê? Um adúltero ou um criminoso. O que faz a pessoa ser um criminoso ou adúltero é o quê? A aceitação, a consumação que o faz tal. Aí ele diz aqui, ó, você pode indagar, se estou com os sintomas da doença, devo mentir que não os tenho? Virando a folha aí. Não. A verdade é que só em você reconhecer que os tem, já está o quê? Mentindo. O Senhor Deus afirma em sua palavra que pelas feridas de Jesus já fomos o quê? Você vê que está no passado, né? Já fomos curados. Você não vai ser, você já foi curado. Como alguém pode estar mal se Deus declara que ele já foi o quê? Curado. Ou seja, se eu creio em Deus, não importa o que os sintomas, o que as evidências dizem, eu vou assumir aquilo ali. Amém, igreja? Aí deixa só um marcador aqui, vou te mostrar lá em Romanos 4,17 rapidinho. Vai lá um pouquinho, Romanos 4,17. E vamos entender só uma atitude aqui do Abraão. Romanos 4,17. Amém? Romanos está lá no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 17. Posso ler? Diz assim, ó, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Então, tudo que Deus cria, Ele chama primeiro a existência daquilo ali. Por exemplo, Abraão significa pai de muitas nações. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão não tinha filhos. Deus estava mentindo? Não. Deus estava criando, amém? Aquela situação na vida de Abraão. Ele estava criando a bênção dele sobre Abraão. Então ele já mudou de Abrão para Abraão. Assim também é na tua vida. Pastor, eu quero que aconteça essa mesma coisa na minha vida. Eu estou doente, mas eu quero ficar curado. Então eu tenho que crer na palavra e chamar o quê? A existência. Aí um pouquinho mais à frente ele diz assim, ó, o qual Abraão agora, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será sua descendência. E olha depois, ele não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo
de que o que Deus tinha falado, prometido, também era poderoso para o fazer. E olha o que diz agora: pelo que isso foi-lhe também imputado como justiça. Ou seja, isso aqui foi levado em consideração por Deus para que ele se tornasse realmente pai de muitas nações. Ou seja, não importa o tipo de moléstia, de enfermidade, de doença que eu esteja lidando, o que eu preciso aprender a fazer é ignorar os sintomas. Não é, quando eu falo ignorar, igreja, não é fingir que não tem nada ali. Você tem que saber que tem, que você está numa batalha, amém? Mas você não pode crebilizar aquela situação. Ao contrário, você tem que, de alguma forma ali, desmoralizar o sentido daquilo. Como? Usando a palavra de Deus. Pastor, mas é uma doença grave. Mas você tem que chamar a existência do teu milagre. O Davi fez isso. O Davi, eles queriam tirar a vida de Davi. Davi, ele determinou no coração dele, ele falou assim: não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Davi, ele chamou a existência. Amém? Voltando então para a lição. Acredito que eu parei no terceiro, né? Foi isso? Esqueceu? Vou falar aqui. Qual que é nosso problema? Eu achei que já estava mais para baixo. Tem certeza que parei? Sério? Eu já ia começar a ler lá no terceiro, lá embaixo. O nosso problema é que cremos mais nas coisas, nos sintomas e nas pessoas do que em Deus. Isso aqui também é uma realidade, igreja. Eu já vi casos na igreja que você entrega, vamos imaginar aqui a arca, né? Você vem, você traz um pedido, você coloca aqui dentro, e nós dizemos claramente, conforme a promessa de Deus diz, não é? Que Ele traria salvação. É um ato de fé, sim ou não? Você está fazendo uma campanha, você fez um pedido e você colocou aqui e está sendo orado por isso. As pessoas olham e falam assim: minha família vai ser salva só porque colocou dentro da arquinha lá no altar? Tudo bem. Mas ela sai daqui, ela vai lá no Pai de Santo, e o Pai de Santo fala: se você não fizer tal coisa, o guia lá vai quebrar a tua perna. Aí ele já nem dorme mais. O que eu vou fazer da minha vida? Por que vou fazer isso comigo? Você vê como é que é? Eu já vi casos de pessoas que foram ameaçadas no trabalho, e a pessoa diz que é macumbeiro, é isso, é aquilo, e elas vivem com medo, elas vêm aqui chorando: pastor, mas falou que o guia dele vai quebrar minha perna. Ué, você está dando tanto crédito para o demônio? Hoje, durante o dia, uma senhora falou, ela disse que estava na casa dela, e ela tem um erro, ela fuma ainda, está vindo para se libertar, e aí passou um cidadão bêbado e falou para ela: me dá um cigarro. Ela falou: não vou dar um cigarro para ele, não queria dividir não. Aí ele falou para ela: então eu vou acabar com essa aqui, eu vou meter fogo nesse negócio aqui. Aí ela disse que foi lá correndo, pegou, ficou com medo da ameaça dele, que ele disse que ia acabar com a vida dela. Mas se uma pessoa está buscando, ela começou a vir buscar Deus, se ela aprendeu realmente que Deus ele guarda, ela não deveria estar nem mais fumando, não é? Sendo de Jesus, não deveria. Ainda falei para ela assim: o cigarro está acabando com a vida dela, né? Até ameaça está recebendo por causa de cigarro. Mas voltando aqui para esse propósito, naquele momento ela deveria crer muito mais no que ela está buscando. Se ela está buscando a Deus, ela deveria crer no que a Bíblia diz. Salmo 91, praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas você vê, a pessoa já começa a se desesperar e dizer: vai acontecer alguma coisa ruim, ou então como aquele que foi ameaçado pelo macumbeiro, pela simpatia, porque colocaram o nomezinho dela lá na boca do sapo. Ô irmão, meu nome está dentro da arca, você acha que eu vou confiar mais na boca do sapo do que na arca? A arca está sendo orada, agora o sapo, coitado, vai fazer o quê? Só que tem gente que não fica, ele nem dorme mais, desesperado. Ou seja, damos mais crédito nas coisas de Satanás do que nas coisas bíblicas. Amém? O diabo fala que vai acabar com a tua vida. Deus falou que praga nenhuma chegará até a tua tenda. Você vai crer em qual? Pastor, o médico falou que eu vou morrer. Tudo bem, ele estudou a parte física. Amém? Só que a Bíblia diz que você já foi curado.
Você tem que fazer uma escolha. Ou eu creio, ou eu não creio. Pastor, eu creio no que Deus falou. Não vou desrespeitar o profissional que está fazendo a parte dele. Ele estudou. Vou respeitar, mas o que eu vou fazer? Vou buscar em quem pode mudar aquele quadro. E vou crer na minha vitória. Amém? Essa tem que ser a postura de cada um. Então, as pessoas creem muito mais nos sintomas, nas pessoas, do que em Deus. Uma pessoa é acidentada, o corpo está todo quebrado e cheio de dores. O médico entra na sala e ela pergunta: doutor, como eu estou? E ele responde para ela: olha só isso aqui, ó. Ah, você está bem, muito bem mesmo. Breve você vai poder sair dessa casca de gesso e viver uma vida. Aqui muitas pessoas já ficam tranquilas, é verdade ou não é? O médico falou que eu estou bem, então eu estou bem. Não é assim? O médico diz que vai dar tudo certo. Tem um monte de gente aí que é cartomante, alguém leu a mão dele e falou assim: você vai ficar rico. Ele está esperando até hoje. Ele vai ficar rico como? Do nada. Né? Vai cair. Mas tem assim? Tinha aquele pessoal que lê a mão da pessoa. Olha, essa linha aqui quer dizer que você vai ser muito... Para todo mundo falar isso. Pode ver, todo mundo sai daquela pessoa que lê a mão dizendo que vai ficar rico porque tem um desenho na mão, na palma da mão deles. E tem gente que está esperando até hoje. Outro dia um falou para mim: pastor, tinha 7 anos de idade, uma cartomante pegou lá e disse que falou umas coisas para ela. Está até hoje esperando. Eu falei: rapaz, daqui a pouco tua vida acaba e você está esperando nisso. Busque em Deus. Mas você vê como é que é as pessoas? O médico falou assim: ó, você está bem, muito bem, logo você vai voltar ao normal. Aí o que acontece? Em seguida entra algum amigo e lhe dirige a famosa pergunta: você está bem, né? Então, como está se sentindo? E a pessoa não pensa 2 vezes e responde, com alegria, né, igreja? Oh, estou muito. Mas como é que ela está? Quebrada, engessada inteira. Só que isso aqui é verdade, igreja. Por causa de alguém que fala que está bem, a pessoa começa a crer. Ela já acredita. Fizeram uma experiência uma vez com um preso, que falaram para ele que ele tinha 2 formas de morrer. Ou ele ia para a cadeira elétrica, ou então eles fariam uma experiência nova com ele, que deixaria ele pingando sangue ali, pouco a pouco, né? Até que ele morresse. E se ele sobrevivesse àquilo ali, eles diziam que ele seria até liberto, seria liberado. E aí eles simularam, em vez de ligar, de furar ali, fizeram realmente ali não sei o nome que dá isso, colocaram, sei, mas esqueci agora, colocaram ali simulando a veia dele, deram uma furadinha, colocaram como se fosse ali os negócios para pingar, e um barulhinho assim, pingando. E aí ele ficou ali. Num dado momento ele começou já a se sentir mal, ficar meio como se estivesse perdendo sangue mesmo, pouco a pouco. Chegou um momento que ele estava já entrando em óbito. E aí era uma experiência, ou seja, ele não tinha perdido gota nenhuma de sangue. Mas sabe o que estava fazendo isso? Aqui, ó, na mente dele, a sensação de que alguma coisa estava acontecendo. Você vê que coisa terrível? A mente da pessoa faz isso. Outro dia eu vi um meme também, um motivacional, um vídeo motivacional, e a pessoa explicando ali do cavalo. Ela vem, simula que está colocando a sela no cavalo, né, o cabresto depois, e ela faz aquela simulação, pega, dá um passinho e sai assim. No 3º passo dela, o cavalo começa a andar atrás dela, como se estivesse seguindo. Não tinha corda nenhuma. E foi no vídeo, dá para você ver isso. Você vê que coisa? A limitação está onde? Na mente dela. Aquele cavalo faz isso, segura a tua vitória. Aí ele diz assim: se recusam a falar de acordo com a palavra de Deus. O que deveríamos fazer? A mesma coisa. Quando Deus fala que você foi sarado, pode o médico dizer: você está arrebentado. Mas diante de Satanás, você tem que falar para ele: ó, eu estou curado em nome de Jesus. Amém? Continuando. Quando você se firma na palavra e a confessa, não importa o que sente, você está se unindo ao Senhor. E quem se une ao Senhor jamais fracassará.
mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Está lá em 1 Coríntios 6, 17. Confessando a palavra, você tem ali um compromisso da parte de Deus, de cumprir a palavra dele na sua vida. Fé e confissão. Já temos aprendido que fé é a certeza das coisas que se esperam, e que ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus. De nada valerá a fé, a certeza de que alguma bênção é nossa, se não agirmos de acordo com ela. Fazendo o quê? Confessando a posição que o Senhor declara ser nossa em relação a qualquer assunto. Não adianta ter fé se não colocar por prática, confessar, assumir o lugar. A fé é como uma autorização dada pelo Senhor. Então, quem tem certeza de algo, ele tem uma autorização dada pelo Senhor, que é chamado de fé. Após a mesma surgir em nosso espírito, não temos mais que ficar parados, esperando o momento certo. Basta apenas agir. Como? Confessando e assumindo o seu lugar em Deus. A verdadeira confissão. A linguagem da fé é a que os filhos de Deus devem ter. Assim como os incrédulos, os tímidos, entre parênteses, ele diz que esses não entrarão no reino de Deus, está escrito em Apocalipse 21:8, falam dos seus medos, receios, temores. Assim também nós devemos confessar as nossas possibilidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo que da mesma forma que quem está ali servindo o mundo, ele tem o jeito dele de falar, o cristão tem que ter também um jeito de falar baseado na fé. Só que a fé é baseado no quê? Na própria palavra. A fé vem da palavra. A fé não vem da dúvida, não vem do costume errado, não vem da gíria que o mundo usa. As pessoas deveriam assumir da mesma forma. Alguém está doente, ela murmura, por exemplo. Uma pessoa que ela está abatida, ela confessa tristeza, ela fala de derrotas. O melancólico, ele fica sempre ali na defensiva, falando de uma maneira negativa. O crente que é de Jesus, ele tem que também usar a fé o tempo todo. Você está diante de uma adversidade? Chama a existência. Diz que você é mais do que vencedor. Apareceu a luta? Declara a tua vitória em cima daquilo ali. Assim tem que ser a nossa posição. Amém? Continuando. A confissão da nossa posição na palavra de Deus é a ferramenta que nos fará invencíveis. Com ela poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que ser ousados no que cremos. A confissão do que somos em Cristo fará fugir todo o exército do inferno. O Senhor Deus assim se expressa sobre a nossa confissão. Diz lá assim, ó, sou eu quem confirma a palavra do seu... Está em Isaías 44, 26. Mas como Deus vai confirmar a tua palavra, se a sua palavra for negativa, for de derrota e for de alguém que está realmente ali perdido? Tem como? Deus não vai poder cumprir. Mas se a minha palavra estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz, Deus ele é obrigado, não porque ele é obrigado para mim, ele é obrigado pela própria palavra dele, cumprir aquilo que ele falou. Amém? Não é nós que obrigamos a Deus, mas o limite de Deus é a sua própria palavra, ou seja, Deus não pode negar a si mesmo, ou seja, ele não pode deixar de cumprir a própria palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Continuando. Para quem vive na derrota, o nosso modo de falar, ele é arrogante e atrevido. As pessoas dizem isso mesmo, né? Olha lá, é crente, fica dizendo que já venceu, que é isso. Eles discordam às vezes. E aí diz assim, ó, eles não entendem que esta é a linguagem de quem realmente pertence à família de Deus. E é assim que você tem que falar mesmo. Amém? Falar a palavra de Deus em todos os momentos e diante de todos os desafios
fará com que o Deus libertador do passado entre em cena, realizando hoje mesmo o que realizava. Esta é a cura para a igreja fracassada que conhecemos nos dias de hoje. A igreja comprada por Jesus, santificada pelo seu sangue, revestida de poder pelo Espírito Santo, mas que vive cheia de problemas, lutas, divisões, pecados e fracassos. A confissão verdadeira fará surgir a igreja verdadeira. Ou seja, o caminho para uma igreja se tornar a igreja que ele diz aqui é eu e você. Amém? Para nos tornarmos vencedores, começa usando a mesma linguagem de fé. Amém? A linguagem que a Bíblia declara que temos que ter. Amém? O que você fala é o que vai se cumprir na tua vida. Cada um se fartará do fruto da sua boca. Agora, para pensar um pouquinho e procura ver quantas confissões ruins você fez hoje. Nós fazemos isso o tempo todo. É verdade ou não é? Quantas vezes você murmurou hoje? Talvez despercebido, sem perceber. Quantas vezes você ouviu algum meme que ele denegria a tua imagem, que levava você a uma posição de fracasso, e você se alegrou, sorriu, e de alguma forma você aceitou se ver naquilo? Você quer ver pior? Quantas vezes você assiste um programa, por exemplo, de animação, essas que tem nesses sábados aí nos canais de televisão, essa tal de Praça é Nossa, não sei se ainda tem aquele tal de Zorra Total, essas coisinhas aí, que eles passam o tempo todo colocando algo na sua vida de ruim, te ridicularizando, não é? E dizendo que aquilo ali é uma sátira realmente, para mostrar o que as pessoas estão vivendo. Só que aí você está assistindo lá e você ri. Mas você está sorrindo, na verdade, de um fracasso seu. Pastor, isso aí vai interferir o que na minha vida? O mundo espiritual não está considerando aquilo ali uma brincadeira. Como eu falei antes, o diabo não fica sentado numa mesinha analisando, não. Ele estava brincando, ele estava falando sério. O diabo só quer uma porta que você abra para ele. Entenderam? Então eu não posso dar lugar para o inimigo. Então toma muito cuidado com o que você assiste, com aquilo que você confessa. Cuidado com aqueles memes brincando que você repassa para uma pessoa. Às vezes você está também jogando na vida dela uma derrota, uma confissão de derrota. E às vezes ela, sem conhecer, ela assume aquilo ali. Aí é uma igreja caída, cheia de lutas, problemas, divisões, fracassos e pecados. Mas se tivermos o cuidado, uma igreja verdadeira vai surgir ali. Amém? Fazendo acontecer. Aí ele diz para nós, agora que você está fervendo na fé, no conhecimento de quem você é em Cristo, do que lhe pertence na palavra de Deus, é hora de tomar uma posição firme contra as forças malignas que se levantaram para destruí-lo. Veja ao seu redor quantas frentes o diabo tem procurado destruí-lo. Veja todos os obstáculos que ele pensava que você jamais poderia transpor e vencer. E decididamente, com a palavra de Deus, enfrente-os e vença-os em o nome de Jesus. E ao invés de ficar na defensiva, esperando nova ofensiva do inimigo, parta para cima dele, exigindo que ele, tudo que é dele, saiam de sua vida. Nunca mais tenha o menor receio do inimigo. Assuma agora o que Jesus comprou para você. Amém? Então vamos tomar posse, vamos segurar a vitória e Deus ele vai confirmar aquilo que ele fala através da palavra dele. Amém? Feche os olhos, eleva seu pensamento até Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, nós estamos na sua presença, Pai. Aprendemos hoje que as nossas palavras, as nossas confissões e a maneira, meu Deus, que usamos aquilo que aprendemos,
vai fazer a diferença, Pai. Termos ou não sucesso, fracassarmos ou não diante das investidas do maligno, Jesus. E hoje estamos aqui, Pai, diante da arca do Senhor, colocando, meu Deus, num ato de fé, numa confissão de fé, a nossa família em proteção. Colocamos a nossa família, meu Deus, debaixo do cuidado do Senhor. Pai, tem gente que talvez esteja passando por um momento difícil na saúde. Tem pessoas, meu Deus, que talvez em silêncio tenham enfrentado câncer, tenham enfrentado, meu Deus, doenças terríveis, Pai. Pessoas, meu Deus, com medo, talvez, Pai, de um procedimento médico, com medo, meu Deus, de um exame que foi feito, dos resultados que ela pode receber. Jesus, mas agora, Pai, estamos diante da Tua face e colocamos diante do Senhor agora, pedimos agora, meu Deus, nos ajuda, pois queremos agora usar a autoridade do Senhor e nos revoltamos agora em oração, Pai. Tomamos dentro de nós, meu Deus, uma posição. Decidimos dentro de nós que de hoje em diante não aceitamos mais a derrota, o fracasso, não aceitamos mais nenhum tipo de maldição. E aonde Deus estiver um demônio, aonde estiver, Senhor, uma adversidade, eu digo agora, Satanás, começa a sair do teu esconderijo, vai saindo agora de onde você estiver, meu Deus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder, é do alto da cabeça, a planta dos pés. Meu Deus, esse homem está tendo sonhos, está sonhando com morte, com caixão. Essa mulher que tem tido pesadelos, Deus, os pesadelos têm repetido sobre a vida dela e ela tem andado com medo, uma sensação de insegurança, uma preocupação, Senhor. Tem gente, Pai, que está mais ou menos à espera de uma maldição, ela está ali, meu Deus, receosa, ela está naquela situação de medo, mas eu paraliso agora, eu desfaço aquele sonho, eu amaldiçoo aquele pesadelo, eu estou dizendo, sai inquietação da alma, vai saindo inquietação dessa pessoa. Meu Deus, ela tem medo de tudo, ela tem medo de perdas, ela tem medo de perder o filho, tem medo de perder o familiar, vai saindo agora, demônio da insegurança, do medo, essa opressão. A pessoa não consegue estar no meio de público, meu Deus, quando está no meio de pessoas, ela entra em desespero, passa mal, é essa dor de cabeça que essa mulher vem sentindo. De repente, Senhor, uma dor de cabeça se apossou dela, de repente, Senhor, uma queimação que não vai embora, de repente, Senhor, aquele refluxo começou. Sai desse corpo agora, vai saindo dela agora. Jesus, ela tinha certeza que ia vencer, prosperar, que ia conquistar, que ia além. Mas agora começou a bater insegurança, começou a ouvir derrotas, fracassos, a pessoa está desanimada, a pessoa está insegura. Sai para fora dela agora, nódulo, vai saindo agora, aquele mioma, aquele cisto, vai saindo daí, hérnia de disco, vai saindo daí todo tipo de mal. Isso, você tem autoridade de Deus, você tem que fazer como Abraão, você não pode atentar para as evidências, você tem que combater elas. Vai se fortalecendo na fé agora, vai dizendo, eu não te aceito dor, eu não te aceito diagnóstico médico, eu não te aceito maldição. Sai, vai saindo todo o mal, saia em o nome de Jesus. Deus, que as bênçãos do Senhor, Pai, elas venham sobre essas vidas. Jesus, que essa pessoa atraia, Pai, os teus olhares sobre ela, e que todas as sortes de bênçãos, Pai, possa vir sobre essa pessoa que clama. Quanto à família, Deus, eu peço ao Senhor, Pai, proteja elas. Diz a sua palavra que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. A família de Noé, Deus,
ela foi protegida do dilúvio. Proteja a família dessa pessoa, Jesus, dos dilúvios malditos desse mundo. Proteja eles, Deus, do homem sanguinário, da violência, da bala perdida. Proteja essa pessoa, meu Deus, dos vícios, das confusões, meu Deus, dos riscos que essa pessoa está correndo. Mas que o Senhor, meu Deus, ampare a vida delas. Que o Senhor proteja, Pai, de maneira que essa pessoa veja o seu livramento. Pai, nós declaramos que todo o lar dessa pessoa, seja o filho, parente, de perto, de longe, todos eles, Pai, estão cobertos pelo Teu poder. E essa pessoa que ora, eu declaro ela curada, Pai, declaro ela liberta, declaro que essa pessoa está restaurada pelo Teu poder, em nome de Jesus. E você diga: Senhor Deus, eu tomo posse da minha bênção, e eu confesso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.